aquela música que não sai da sua cabeça? Será que ela é original? Vamos conversar hoje sobre direitos autorais e plágio. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes ao seu Papo Juriscast, o podcast jurídico diferente. Eu sou Erickson Moraes e estou virtualmente e originalmente ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. E hoje vamos tratar dessa coisa que todo mundo deveria saber nos tempos atuais, né? Com rede social, com internet, com esse boom de streaming, mas que praticamente ninguém sabe ou busca saber, que são os direitos autorais e que iniciem os trabalhos, meus queridos amigos. Bom, primeiro eu gostaria de iniciar aqui dizendo que não é minha área, não é meu setor, mas é muito interessante. Eu quero saber esses casos, as fofocas, é Hollywood, é Brasil, tem treta, tem guerra. Mas acho que a gente deveria começar esclarecendo o que é uma obra, por que ela deve ser protegida, e eu acho que desenvolver a partir daí. O que vocês acham? Também, viu, Bel? Estou aqui mais para opinar, tentando ser original e criativo, mas acho que eu vou fazer uso de dados de pesquisa. Fontes jornalísticas me parece que pode, né? Papo Inspirar acho que sim. Em obras existentes. Primeiro, a gente precisa dizer que o Papo Juris é original. Até onde eu sei, não tem nenhum outro Papo Juris. A gente fez essa pesquisa antes de criar o Papo Juris. Então, se vocês souberem de qualquer outro Papo Juris Cast, vocês avisam a gente, porque aqui o negócio é original, a gente tem direitos autorais também. E parece que a lei, ela fala, né? Caso não haja prova em contrário. Então, a gente tem que ficar o quê? Criando e fazendo prova, Erickson? Como é que funciona isso? Pronto, vamos lá. Inicialmente, a gente fala o que de acho são os direitos autorais e qual a sua finalidade, né? Então, os direitos autorais, basicamente, são aquela gama, aquele núcleo de direitos que protegem o autor e a sua obra, a sua criação. Obra artística, científica, literária, uma peça de teatro, uma música, um livro escrito, seja um romance, seja um livro técnico científico, tudo isso é protegido, e tudo isso e mais um pouco, né? O conteúdo digital que é criado, tudo isso é protegido pelos direitos autorais. E qual a finalidade? Os direitos autorais protegem aquilo que vem do espírito, a criação do espírito, aquilo ligado com o que há de mais íntimo, com a alma humana, justamente com a finalidade de incentivar e promover sempre o processo criativo, que fomenta, por sua vez, cultura, entretenimento, o crescimento emancipatório de uma sociedade, de uma civilização. Então, basicamente, os direitos autorais são isso, e é isso que buscam proteger. Você levantou o dedo, Bel? Você ia fazer alguma intervenção, ia falar algo? É que a gente está em período eleitoral, né? Para quem não sabe, a gente está gravando esse episódio num ano eleitoral. Aí eu fiquei aqui pensando, porque eu li na lei de direitos autorais sobre sermões. A gente está incluindo aí os sermões políticos? Olha, tudo que for uma produção intelectual é protegido. Então, por exemplo, um discurso, um sermão, um líder religioso que faça um sermão, por exemplo, um sermão original, né? Tem todo o traço da sua criatividade ali, é protegido. Um político, um discurso político é protegido. O discurso de Ulisses Guimarães, por exemplo, na promulgação da Constituição da República, que 5 de outubro agora faz aniversário, é protegido por direitos autorais. Ninguém pode se apropriar daquilo ou explorar economicamente sem a autorização do autor, ou no caso agora, como ele é falecido, de seus sucessores. Então, sim, sermões, discursos são protegidos também pelos direitos autorais. Agora, a gente vive uma profusão de questões novas, inclusive relacionadas a esse mundo globalizado e conectado. E, pelo que eu entendi, nossa legislação é da década de 90, ainda do século passado. Então, o que eu te pergunto é, você acha que a gente, nesse momento, ainda está carente de regulamentação? Regulamentação não é o caminho, a autorregulação, ela dá conta? Ou essa questão do patrimônio e da previsão normativa acerca dos direitos, né? Principalmente dos artistas, dos autores realmente intelectuais, das obras em geral, dos variados tipos. Isso é importante. Qual é a sua opinião? Olhe, autorregulamentação, quando a gente lida com um mercado que tem uma lógica
prática altamente desleal e deslealmente competitiva é muito perigoso, né? A necessidade de regulação, a autorregulação é algo que, em qualquer área, em determinadas áreas, é extremamente prejudicial, e nessa área, mais ainda. Porque como é que a gente está tratando com um elemento eminentemente humano, que é a criação artística, que está ligada ao espírito humano, e deixa a regulamentação a cargo de empresas que de humanas nada tem ou pouco tem, e que visam basicamente o lucro pelo lucro, muitas vezes. Então, a autorregulamentação agora era até algo que a gente estava comentando em off, né? Foi uma visão que você trouxe, Marquinhos, de que a gente acaba vivendo uma autorregulamentação do mercado informal, né? O mercado não é formalmente autorregulamentado ou autorregulamentável, mas o poder econômico que essas plataformas de streaming têm, esses players como Google, Facebook, YouTube, tem, acabam conformando muita coisa, sendo que, mesmo se tratando de empresas de outros países, né, com atuação internacional, ela tem que se adaptar às regulamentações de cada estado, nação em que atua. Então, o YouTube tem que respeitar as regras nacionais. A lei de direitos autorais do Brasil, de fato, de 1998, a lei 9610, se não me falha a memória, de 1998, de fato precisa evoluir em muitas coisas, mas a nossa regulamentação é uma das mais eficazes, uma das melhores do planeta, né? Ela protege muito bem, de uma forma muito eficaz, o artista, o autor, né? Seja da obra intelectual, artística, seja o que for. Então, a proteção que a nossa lei traz é uma proteção muito boa. A execução disso, como tudo, aí é que são outros 500. Outros 500. O problema não está na lei, está como ela é aplicada, né, Erickson? Vamos fazer, então, um apanhado aqui geral, porque tem uns casos novos aí que geraram polêmica. Vamos começar pela cantora Adele. O que foi que aconteceu com a Adele Martinho da Vila? Eu já ia cantar. Cantar a gente não pode, eu não poderia cantar aqui, porque não teria autorização. Então, a Adele estragou a música do Martinho da Vila, né? Vamos lá, porque ficou uma versão muito feia da música dele, tão linda. Eu não sei falar inglês, tampouco tenho pretensão, mas ela lançou uma música aí, né? Million, yeah, não sei o que lá, Millions, não sei que diabo que quer dizer esse troço. Eu sei que a melodia, eu tive a curiosidade de escutar a música, e é um plágio descarado da música Mulheres, que foi eternizada por Martinho da Vila, mas que é de Toninho Gerais, né? Então, assim, a melodia é idêntica, muda ritmo, não é em samba, tá, beleza, mas é idêntica, a mesma coisa. Então, esse é o caso de plágio. É importante lembrar que plágio é crime. Aqui no Brasil é considerado um tipo penal, é crime plagiar, né? Eu me apropriar como minha da obra de outra pessoa. Então, o que aconteceu foi isso. Ela lançou uma música dentro de um álbum. Quando lançou, alguém ouviu, aqui começou, rapaz, eu já ouvi esse troço em algum canto. E começou a bombar. Ai, gente, ficou muito feio, pelo amor de Deus, a versão da Adele. Esses arranjadores que esses artistas famosos estão assim, né, pagando para poder... Arranjador é aquela pessoa que vai fazer o arranjo musical, né? Normalmente é um produtor. Eles ficam buscando os produtores de sucesso para poder colocar no álbum, e aí acaba acontecendo isso aí. Ficou muito, muito ruim. A qualidade ficou péssima. Tem um vídeo, é muito legal. Quem não assistiu, assista ainda. Tem um vídeo na internet em que eles fazem eu acho que chamam de mashup, não lembro se é mashup, só põe uma música ou outra, né? E aí colocam assim, Adele, e entre parênteses, feat, participação, sei lá, Martinho da Vila. E ficou muito legal. Agora, sim, é algo extremamente desrespeitoso com o autor, não apenas com o detentor dos direitos patrimoniais, mas porque não necessariamente quem é o autor tem o direito econômico de exploração daquela música, daquela obra. Então, é algo extremamente desrespeitoso. A gente brinca, a gente faz piada assim, porque um dos principais direitos de autor, que é um direito moral, um direito inalienável, o autor pode morrer, a obra pode cair em domínio público, e esse direito de ser associado à obra, na condição de autor, da pessoa que concebeu aquela obra, nunca vai deixar de existir. Seus sucessores, seu tataraneto, por exemplo, vai poder entrar com ação lá na frente se alguém tentar se apropriar da obra de seu tataravô. Então, isso é muito importante que se diga, e fere a alma do criador, né, do artista, quando ele
tem uma obra sua plagiada, e foi descaradamente plagiada, né? E por temos vários outros. É isso, por falar em tataravô, a gente tem Rod Stewart aí, que, meu Deus do céu, o homem já tá. Ele era ídolo dos meus pais, né? E aí, o que foi que aconteceu com. Qual foi a obra dele que foi sujeito de plágio? Ele veio para o Brasil, olha, interessante, né? Que ele veio para o Brasil, enfim, passear por aqui, estava pelo Rio de Janeiro e ouviu aquela música Taj Mahal, de Jorge Ben. E aí ele disse que ficou com aquela música na cabeça, beleza, voltou para a terra dele. E aí, tempos depois, ele fez uma música, pegou alguns arranjos de Taj Mahal, alguma coisa assim. Nesse caso, o plágio não foi integral, não. Foi um plágio parcial. E aí o Jorge Ben ficou sabendo, entrou com ação contra o Rod Stewart e eles dois fizeram um acordo e o Rod Stewart reconheceu, falou, realmente, eu reconheço, mas foi um plágio inconsciente, eu não fiz, a música ficou gravada no meu inconsciente de tão boa que e eu acabei, quando fui compor a música tal, não lembro qual foi agora, acabei trazendo para minha música. O que mais? Tem mais os casos aí que a gente se lembre? Vocês se lembram de mais algum? Eu lembro, assim, não sei se é plágio, mas tem muito forró e pisadinha agora de música estrangeira. Eu não sei, as chamadas versões. MC Melody e Anitta, será que é plágio? Melody querendo copiar a Anitta em todos os aspectos, meu Deus do céu. Então, esse Melody é aquela menina que faz versões em português de músicas de Anitta em inglês? Isso. Pronto. E o que é que acontece? A versão, a tradução, depende também da autorização. Então, tem que ter autorização para poder fazer, né? Principalmente se houver a mudança, se houver alteração da obra, né? Uma mudança no sentido da obra, precisa também da autorização do autor para que haja a desfiguração da sua obra criada, né? Sobretudo quando há essa desfiguração. E temos esses casos emblemáticos, né? Da Melody mesmo, se ela não tiver, não sei, até agora eu não vi nenhuma movimentação de Anitta, não sei se está olhando com compaixão ou se está vendo como também uma oportunidade de mercado, né? Do ponto de vista de marketing, pode ser bom para a Anitta também, ou pode ser pura e simplesmente altruísmo da Anitta, e não, ela está fazendo o corre dela, não está me prejudicando em nada. Eu acho, né? E aí é um juiz fofoquês, viu? Eu acho que ela não quer dar bola para Melody não crescer, isso sim, que senão Melody cresce. E aí tem uma outra questão também, que é importante ressaltar. Os direitos autorais se dividem em dois flancos. O primeiro deles são os direitos morais do autor e o segundo são os direitos patrimoniais do autor. Os direitos morais são aqueles direitos, basicamente, vinculados na relação o autor com sua obra. Então, quando eu crio, quando eu faço um poema, por exemplo, eu tenho o direito de ter o meu nome vinculado àquele poema, né? E eu posso explorar economicamente aquele poema, posso publicar em livros, posso licenciar a utilização desse poema, né? Para outra pessoa explorar economicamente. Se eu faço a cessão dos meus direitos patrimoniais desse poema, eu tenho esse poema, fiz a cessão desses direitos patrimoniais para Marcos. Então, Marcos passa a ter o direito de explorar economicamente o meu poema. Eu não tenho mais esse direito porque eu cedi para Marcos esse direito. Pronto, beleza. Só que Marcos também não pode fazer a utilização do jeito que quiser. Marcos não pode alterar a obra sem o meu consentimento. Marcos não pode desvirtuar essa obra. Marcos não pode fazer uma série de coisas com o meu poema, porque embora ele tenha os direitos patrimoniais, ele não tem os direitos morais sobre aquela obra. Então, os direitos morais permanecem. Então, quando a pessoa faz uma versão de uma música, por exemplo, vamos supor que a Melody faça uma versão de uma música da Anitta, ainda que a Anitta não tenha o direito patrimonial sobre aquela música, mas se a versão, de alguma forma, ofender uma terceira pessoa, ofender a Anitta, ou for contra tudo que ela pensa, ela tem sim o direito de pedir judicialmente que aquela execução pare, né? A execução daquela música, aquela coisa, pare. Por quê? Porque vai contra o espírito do autor essa versão. Então, se vai contra o espírito daquilo que foi concebido do autor, de quem concebeu aquilo, o autor tem esse direito. E é bem interessante. E tem também tem dois casos bem interessantes, porque a gente, às vezes, olha assim para um artista, quando já está super conceituado, né, super renomado. O Rei, por exemplo, Roberto Carlos, já foi condenado por plágio. Uma música, se eu não me engano, é o Careca, o Careta. Ele fez
a letra, e a melodia foi plagiada, ou parte da melodia foi plagiada de Sebastião Braga. E aí o Sebastião Braga tomou conhecimento, e isso foi na década de 80, 70, 80, se não me engano, entrou com ação, o processo só morreu no STJ agora nos anos 2000. E Roberto Carlos foi obrigado a reconhecer a autoria, a dar os créditos e a pagar, eu acho que 1.600.000 ou 1.800.000 ao autor, né, da obra originária. E também tem um outro caso dos Beatles com Chuck Berry. Os Beatles, uma música, os Beatles plagiaram uma música do Chuck Berry, também não lembro exatamente qual foi a música, mas teve um caso assim, teve uma repercussão muito grande. Então, tem vários casos. Vem cá, é muito complicado, né? Mas eu vou lançar aqui um questionamento. Na vida, nada se cria, tudo se replica. É assim mesmo? Porque o que é totalmente original, né? Chega um momento, por exemplo, letra de música é uma das coisas mais complicadas, né, de se analisar, porque se a gente for falar que aquela temática já ocorreu, mas o fulano já falou dessa forma ou falou de uma outra, amor mesmo é a temática mais clichê que existe, não tem como, né? Em termos de conteúdo, porque o que eu estou falando, assim, a gente tem muitos exemplos de sonoridade, harmonia, mas a parte da letra é bem complicado, né? Teve um caso aí que a Katy Perry, ela venceu, inclusive, Dark Horse, que foi uma música dela super famosa, teve alegação de plágio por conta de letra, conteúdo mesmo de letra. Uhum. É justamente isso. Nós somos influenciados, nós recebemos influência e nós nos inspiramos. A inspiração é permitida. O que não é permitido é o plágio, é a cópia descarada mesmo, seja de melodia, seja de ritmo, seja de letra, seja de um texto científico. É isso que não pode. Mas a inspiração pode. Eu posso me inspirar, por exemplo, numa música de Belchior, eu posso me inspirar e compor uma música a partir de uma música dele. Agora, o que eu não posso, por exemplo, ainda que eu faça uma música gigantesca e todo o resto da música não tenha nada de plágio ali, pelo menos diretamente, mas eu não posso lançar, por exemplo, um refrão e colocar como algo de destaque na minha música com a seguinte afirmação: eu sou apenas um rapaz latino-americano. Porque, embora seja uma coisa ínfima, uma coisa pequena, mas isso é marcante na música de Belchior e isso fica sendo marcante na minha música. Então, tem várias nuances também a serem. Eu me inspirei, tá bom, eu me inspirei. Na inspiração, pequenos trechos, assim, até podem, de repente, ser usados, mas esses que não sejam textos tão marcantes, né? Trechos tão marcantes, assim, tão essenciais para a obra e para o reconhecimento daquela obra. Por exemplo, Caetanear, se eu fosse usar numa letra, né? Porque Djavan já utilizou Caetanear e Caetano já utilizou Djavanizar, não é isso? Um negócio assim? Isso. Só que aí você pega, por exemplo, você tem uma palavra, você não tem uma construção de uma ideia ali concretizada, né? Aí, os direitos autorais não protegem a ideia, protegem a concretização da ideia, a materialização da ideia, né? Então, uma palavra só, a gente pode colocar isso, não chega nem a ser um neologismo, né? Mas é uma palavra só dentro de um contexto todo de uma música que eu particularmente não vejo como usar só essa palavra, caetanear. Seria Djavan dizer assim: eu criei a palavra, então essa palavra não faz parte do léxico, não faz parte da gramática de um povo, de um país, é minha. Só eu tenho o direito de usar a palavra. Então, eu não vejo como. Eu me lembrei agora do Emicida com Amarelo, que se inspirou em Belchior, né? Tem um Sagrado Demais, bem bacana a composição. E ficou lindo, né? Naturalmente, sendo Emicida, consagrado, compositor e tal. Eu tenho certeza que as questões de direito autoral estão respeitadas. Sua desenho ficou bonita, né? Sim. Então, assim, ó, se a inspiração... Tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Exatamente. Se a inspiração é bela, ela é uma inspiração. Se ela é ruim, ela é uma cópia. E, na verdade, ele quis contextualizar nos dias atuais. É proposital, inclusive, né? Isso é lindo. E tem uma questão envolvendo essa música de Belchior também. Porque existe um poema anterior a essa música, eu esqueci o nome, não é de Patativa do Assaré, não. Eu esqueci o nome do poeta, que tem um trecho idêntico e anterior à música de Belchior. Então, há uma suspeita, uma acusação de plágio em relação a essa música. Eu não acho que tenha sido judicializado, mas uma acusação que eu falo assim, socialmente falando,
né? Artistas que conheceram o trabalho do poeta falaram, poxa, mas isso aqui não é seu, Belchior, é de fulano, esse trecho é fulano. Interessante. Eu queria contribuir com o debate com um fato inusitado que até meme aqui, né, na comunidade jurídica, principalmente aqui na Bahia, que é o caso da Kátia Raulino, que ela beirou a falsidade ideológica. Se não é um caso de falsidade ideológica, me parece que é, mas ela realmente praticou delitos. E aí o que eu queria dizer é, você trouxe suas críticas bem importantes sobre a proteção do autor, né, diante, inclusive, da situação de plágio. Naturalmente, ele pode vir a ser prejudicado com mau uso, mas há também essa questão do plágio prejudicar terceiros. Então, no caso dela, por exemplo, ela sentou em banca de mestrado, ela coordenou cursos jurídicos, dizendo possuir uma graduação, né, de uma pós-graduação, título, que parece que ela não comprova de jeito nenhum. E fez uso também de textos de estudantes, se apropriando, usando dela. Então, eu fico imaginando, gente, algum de nós aqui tendo sido, né, submetido a uma banca para obtenção de grau, por exemplo, de mestre, e ter sido a Raulina, que participou da banca, contribuiu com isso, porque depois, quando se descobre que é uma fraude, eu creio que só a nível de conselho universitário, até de MEC, para resolver uma situação dessa, né? Porque aquilo dali, eu não sei se você valida ou não valida, mas esperamos que valide, porque é de boa fé, mas o fato é que ela prejudicou pessoas, né? É extremamente chato, extremamente delicado. Naturalmente, os estudantes vão ser protegidos, né? A gente sabe do empenho deles todos. Eles, inclusive, vários foram os que denunciaram, mas pode prejudicar terceiros também. E nesse caso, para além desse prejuízo, assim, as denúncias dão conta de que ela teria utilizado como suas obras de seus orientandos, né? Então, as denúncias dão conta disso, de que ela teria se apropriado da produção científica, e as produções científicas são protegidas, sim, também pelos direitos autorais, né? Isso acontece muito nas universidades. Professor pegando obra de aluno e colocando em livro, sem dar nenhum crédito. E, inclusive, parece que eles estão fazendo agora, tipo assim, promovendo eventos, né, de premiação dos alunos para ver se melhora a situação depois de vários casos que ocorreram, inclusive na Federal da Bahia, envolvendo essa questão. Muito complicado mesmo. Os professores têm que ficar atentos aí, gente, porque os alunos têm direitos, pelo amor de Deus. E ela foi condenada em primeira instância, me parece, a pagar multa, indenização por danos morais e a parte da obrigação de fazer, né, do ponto de vista da condenação declaratória, declarar que plagiou a obra dos ex-alunos. Mais um caso aí, né? Considera isso que você falou. E do ponto de vista acadêmico, é importante que a gente relembre o seguinte: o professor orientador não é coautor, ele é orientador. A autoria do orientando ali, é de quem está fazendo aquele trabalho, aquele projeto de pesquisa, né, aquela tese de doutorado, a dissertação de mestrado, TCC. Ele, o aluno, né, orientando, é que é o autor. O orientador orienta academicamente, mas não tem direito, não é coautor, a menos que ele faça também, né? Que, inclusive, traria várias implicações éticas. Marquinhos sabe melhor do que eu, o Bel também, né? Eu acho que nem poderia, não seria nem viável, né? No momento ali do trabalho acadêmico, mas depois sim, é outra coisa. Mas o orientador não é coautor. Então, se ele se apropria ou se apropria parcialmente como coautor, ele também está plagiando, está cometendo plágio. E plágio, volto a repetir, é crime, enfim. Então... E é triste, muito acadêmico também, quando os estudantes plagiam, né? Promovem, às vezes, o trabalho TCC aí, sem ter sido os criadores lá, que é uma coisa complicada, né? A academia é justamente um espaço de... Ainda que uma revisão bibliográfica, mas o intuito é você demonstrar que você está graduando, você consegue já desenvolver uma técnica, né? Que é da investigação científica e da produção mesmo, a partir dessa metodologia de trabalho. Até porque Cuidado. Interessante, Marquinhos, esse que você traz, por quê? Porque acontece muito isso, né? De gente encomendar TCC para outras pessoas, para colegas e tudo mais, comprar.
além de ser uma prática academicamente deplorável, do ponto de vista dos direitos autorais até, o que é que acontece? A pessoa não tem respaldo algum e não vai ter direito sobre aquela obra. Por quê? Aqui no Brasil não existe essa figura da obra sob encomenda, né? Que é muito comum, por exemplo, com artistas plásticos. O artista plástico é contratado para pintar um retrato, fazer um retrato, pintar um retrato da pessoa que o contratou. O artista plástico faz aquilo sob encomenda, vende o produto para a pessoa que encomendou, mas ele não vende autoria. A lei brasileira não permite a transação da autoria. Então, essa galera que compra TCC, ele não é autor em nenhuma hipótese. Por mais que ele diga, eu sou autor, se lá na frente o TCC ficou tão bom, poxa, bora trabalhar no mestrado, bora aprofundar mais, sei o que lá, transforma num livro, pô, o livro estourou. Se o cara que vendeu para ele o TCC tiver os arquivos ainda, tiver como provar a originalidade, a anterioridade da sua produção, ele lá na frente pode brigar contra esse camarada e provavelmente, se for possível provar, vai ter a sua autoria reconhecida, né, daquele trabalho. Então é um negócio muito louco, porque além de crime, deixa a pessoa sem proteção mesmo. Eu estava falando naquela hora do João. Tem um caso de um Instagramer, né, que é muito famoso, de psicologia, e ele é, assim, bombado, e ele pegou muitos trechos de professoras, especialmente de uma professora dele. Salvo engano, ele era estudante da PUC Rio Grande do Sul, e essa professora ficou bem sensível, assim, sabe? Ficou bem sensibilizada dele ter usado trechos do livro dela, né, no próprio Instagram dele, sem colocar qualquer um arroba. Gente, ela tem Instagram, bastava colocar assim, ó, extraído do livro tal, da professora tal, sabe? Você contribuir, você mostrar que você está estudando, ia ser massa para ele, estudante, né? Universitário, botando assim um trecho da obra, e isso ia contribuir bastante, a própria professora ia se sentir enaltecida. Em vez disso, o Bonito, que sempre falava justamente sobre apropriação de fala dos homens em relação às mulheres, foi lá e cometeu o quê? Uma gafe, não só gafe, mas crime. Eu não sei no que deu, né? Mas, enfim, são vários casos aqui. Acho que o debate de direitos autorais, ele é longo, e se você quiser saber mais, coloca um comentário aqui para a gente poder trazer mais temas envolvendo essa questão de direitos autorais. Aproveita, deixa o seu like, assina o nosso canal aqui no Papo Júris, coloca o Papo Júris na sua biblioteca, se você estiver ouvindo a gente, deixa o seu joinha, segue a gente nas redes sociais, @PapoJurisCast. Erickson. E apenas ressaltando que a exploração econômica deste Papo Júris, deste podcast, é vedada, salvo mediante autorização expressa e prévia destes 3 podcasters que vos falam. Só para ficar bem pontuado. Marquinhos, vai fazer alguma consideração, amigo? Não, amigo, só agradecer. Obrigado. Esse foi o Papo Júris, seu podcast jurídico diferente. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um beijo no coração e fiquemos todos com Deus.